Bom, olá pessoal, nós estamos de volta com mais uma aula, a aula que finaliza aí o nosso capítulo, né? O capítulo cujo tema é revestimento, suporte e movimento do corpo humano, onde a gente tem falado muito sobre os tipos de tecido conjuntivo, né? Que tem os tecidos especiais desse tecido, onde a gente abordou o tecido muscular em si, onde esse se divide em 3 tipos especiais de tecido muscular, que é o tecido muscular estriado, que se caracteriza entre o estriado esquelético, o estriado cardíaco e o tecido muscular liso, que é o que mais se diferencia desses outros 2 tecidos. Esses tecidos eles possuem diferenças bastante fáceis de ser detectadas, né, de ser percebidas aí, onde o tecido muscular esquelético ele forma a carne do corpo, digamos assim, né? E ele reveste também os ossos e está relacionado é responsável pelos movimentos voluntários aí, né? Ou pela contração muscular, né? O tecido muscular liso, ele dispõe-se em camadas dentro de órgãos. Por exemplo, ele está presente nos intestinos. Então, é uma camada de tecido aí mais lisa, que está presente mais nesses órgãos aí onde tem certas cavidades, por exemplo. Está presente aí nessas regiões. E temos o cardíaco aqui, onde a câmera aqui está tampando um pouco ele. Onde esse tipo de tecido ele é exclusivo do coração e nunca se cansa no trabalho, né? De bombear sangue para o corpo. Esse tipo de tecido ele possui ação involuntária, né? Ou seja, nós não somos capazes de direcionar o movimento aí deste tecido, ele ocorre de forma involuntária. Então, só para vocês lembrarem mesmo como os conteúdos que a gente tem abordado até aqui. E hoje nós vamos falar especificamente dos benefícios, né? Que por exemplo, os exercícios trazem para esses músculos, para uma saúde melhor, uma vida mais saudável, né? Aí nós temos aqui só uma imagem representando aí esse tecido muscular, o que está aí mais nítido é o tecido muscular estriado esquelético, que é o que mais, de certa forma, é beneficiado aí, aparentemente, pelas atividades físicas, né? A gente sempre, seja numa conversa, numa rede social, a gente gosta de estar comentando sobre os benefícios da saúde, aliás, da atividade física, né? Tanto para uma boa forma, quanto para a nossa saúde. E com foco em aspectos estéticos, né? Por exemplo, ou doenças relacionadas ao acúmulo de gordura e suas consequências também. Contudo, o benefício assim, de trabalhar o corpo vão muito além disso e pode surpreender a gente. Então, é interessante a gente sempre olhar para as atividades físicas como um benefício como um todo, não só como a nossa aparência, mas, por exemplo, como o tecido muscular estriado cardíaco, que quando a gente desenvolve atividade física, a gente se torna menos sedentária e aí ocorre o bombeamento de sangue de forma mais natural, né? Esse é o caso aí, no caso das vantagens de praticar exercício, né? As vantagens que essa prática de exercício traz para a saúde dos músculos, dos ossos e também do coração, assim, né, em si. Que o músculo já tá lá, né, no coração. A prática, ela é indicada, inclusive, para quem tem doenças relacionadas a essas questões e que apresentam dor, como dor no pescoço, na coluna, nos membros, na osteoporose, ou fibromialgia, né? E por sentir dor, o indivíduo, ele realiza, por sentir dor ao realizar movimentos, muitos dos que sofrem desses incômodos aí acreditam que o repouso é a solução, mas isso não é verdade. Porque quanto mais repouso, mais sedentária a gente se torna, e aí vai só
se servindo como um suporte aí para puxando determinadas doenças. Ou seja, a prática de atividades físicas ela é positiva e é recomendada também como parte do tratamento dessas doenças que foram citadas, ou alguns incômodos semelhantes, né? Como praticar exercício ajuda a combater problemas nos músculos e nos ossos, né? Então, exercitar-se traz um dos benefícios para os músculos e os ossos e o fortalecimento da musculatura, que vai resultar em maior sustentação dos ossos e podem aumentar a lubrificação das cartilagens, né? Melhorando o desempenho das articulações e, consequentemente, vai reduzir algum tipo de dor que incomoda aí a pessoa. Olha aqui ver alguma coisa. Aqui nós temos uma imagem representativa de um indivíduo realizando atividade física aí, né? Onde ele está desenvolvendo músculo esquelético durante o exercício físico. E com certeza já há uma adaptação do músculo esquelético, né, ao exercício físico. Quando a pessoa já passa para esses tipos de atividade física aí, como levantar peso, é porque já há uma adaptação aí do músculo, né? E também há a regulação molecular do músculo esquelético, né? Aí deve-se considerar, né, minha gente, também que toda modalidade de treino físico, ela envolve algum momento de alongamento. Então, sempre que a gente vai realizar atividade física, é interessante o alongamento, porque ele vai fazer o relaxamento da musculatura, o que faz com que as tensões localizadas elas sejam amenizadas. E aí o corpo ele está, digamos que, preparado para realizar alguma atividade física. E além disso, as atividades físicas elas têm impactos neurológicos, né? E fazem com que o corpo aumente a produção da endorfina. Esse aumento faz com que a percepção da dor ela seja reduzida. E aí, consequentemente, você também melhora o seu humor. Se você analisar a pessoa que ela pratica atividade física ou algum esporte, o humor dela é diferente de uma pessoa sedentária. A pessoa sedentária, ela vive estressada, ela sempre está ali chateada, revoltada com alguma coisa. E a pessoa que pratica atividade física ou algum tipo de esporte, vai à academia, ela está sempre, na maioria das vezes, está de bom humor. Então, praticar atividade física, assim, afeta o humor e deixa a pessoa bem mais humorada. As atividades cotidianas, assim, elas são beneficiadas quando o indivíduo ele tem o hábito de movimentar o corpo corretamente, né? E de forma periódica. Que aí vai trazer um aumento da elasticidade, da resistência e volume de potência dos músculos. Aí vai haver a harmonização do sistema locomotor. A gente percebe a diferença, por exemplo, com a postura e o equilíbrio corporal. Quando uma pessoa ela consegue manter uma postura mais correta e o equilíbrio corporal, pode analisar que essa pessoa ela desenvolve algumas atividades físicas e possui, por exemplo, um treinamento em academia, que é de suma importância para essa questão aí de postura. Outra questão que está relacionada à atividade física é que elas retardam o envelhecimento dos ossos. O tecido ósseo, ele funciona em constante renovação, alternando períodos de crescimento, né? De crescimento, alterando o período de crescimento, mineralização, destruição e desmineralização. A tendência é que o corpo, aliás, que com o tempo predomine os processos de destruição e desmineralização. Então, essa questão de desenvolver atividade física contribui sim para o retardamento do envelhecimento dos ossos. Ou seja, a pessoa dependendo da idade, ela vai chegando a um nível em que sente algumas dores nos ossos. Então, quando ela tem o hábito de praticar atividade física, esse envelhecimento dos ossos que causam dor vai sendo passado mais para frente aí. A pessoa raramente sente esses incômodos aí no osso.
o tecido ósseo, né, como eu já... a tendência é que a partir da prática regular das atividades físicas, vai existir uma manutenção e desenvolvimento dos ossos, pois diante da submissão deles às cargas e pressões dos músculos, ocorre o aumento do depósito de minerais. E esse processo, claramente, ele vai amenizar o processo de desmineralização e contribuir para a prevenção de dores, fraquezas e fraturas, como eu já tinha falado aí para vocês, né? É claro que ainda com todos esses benefícios, que não é apenas sofrendo com uma dor que pode ter origem ao sedentarismo ou no estresse, né? Como eu falei sobre a alteração do humor, que deve ter cuidado com o tipo de exercício que irá praticar. Ou seja, não adianta eu fazer uma caminhada, eu praticar algum exercício sem eu saber a forma correta de estar praticando essa atividade física, porque eu preciso ter uma orientação de um profissional da área para estar me auxiliando ali em como fazer um alongamento, por exemplo. Até um alongamento errado, ele vai ou vai relaxar muito o músculo, ou vai relaxar o músculo de forma errada, e você vai sentir mais dor do que conforto com aquela atividade física. Então, é por isso que é preciso ter muito cuidado com o tipo de exercício que irá praticar. E o ideal mesmo é procurar um profissional da saúde para estar te orientando aí e o exercício ser feito da maneira correta, né? Por exemplo, quem está parado há muito tempo precisa ter calma, precisa começar com calma e de preferência procurar, né, claro, uma orientação de um médico para conhecer os seus limites. Porque não adianta eu querer praticar atividade física de um dia para o outro sem eu ter uma orientação, sem eu saber se meu corpo suporta um determinado exercício físico. Tudo é questão de saber as informações, de ter conhecimento mesmo sobre esse assunto. As pessoas que apresentam, por exemplo, questões mais graves nas articulações e no osso devem preferir exercícios praticados na água, por exemplo, pois ela reduz o impacto dos movimentos e ela vai potencializar a força necessária para realizá-los, o que é uma ótima combinação nesse caso, né? Aqui nós temos um resumo, né, com relação ao músculo e o exercício físico. O tecido muscular, ele precisa, sim, de exercício físico, às vezes, para estar sendo desenvolvido aí, dependendo da forma como você quer manter seu corpo. Aí tem a junção neuromuscular, né, que permite a contração muscular. É um processo que tem a junção dos neurônios com a reação do músculo, que vai haver essa contração, que eu expliquei para vocês lá na aula, com relação aos filamentos de miosina e os filamentos de actina, que acontece aquele processo lá da bomba de sódio e potássio, e vai ocorrer a contração muscular. Aí o músculo esquelético, que é esse músculo que a gente vem falando, que é o músculo que mais é desenvolvido, né? Aliás, é o músculo que é desenvolvido quando realizada para a prática de atividade física. A actina e miosina, que eu acabei de falar para vocês. A estrutura do sarcômero, né? A teoria do filamento deslizante, né? Que também vocês já tiveram aula sobre isso. Que é o deslizamento dos feixes dos filamentos de actina e miosina, que permite a contração muscular. E aí tem o mecanismo de contração muscular, né? E aqui é só para mostrar para vocês o músculo esquelético, que e mostrar que ele é quantitativamente o tecido mais importante do corpo para a absorção de glicose, especialmente durante o exercício que a gente pratica, dependendo se ele for correto ou não. É interessante lembrar aqui para vocês que a questão do desenvolvimento desses músculos, né? Do músculo esquelético, principalmente. O abdômen definido, a perna torneadas e muitos músculos é o objetivo da maioria das pessoas que frequentam as milhares de academias por aí espalhadas no mundo, né? Ou seja, está em busca de um corpo sarado, um corpo imposto aí pela sociedade. Então, exercícios, aparelhos e novas modalidades esportivas são algumas das ferramentas utilizadas por essas pessoas na conquista desse tão sonhado desejo aí. O que muita gente não sabe é que o corpo ele tem limites
e eles devem ser respeitados. Exagerar na sequência de exercício ou calcular errado o peso dos aparelhos pode provocar, por exemplo, problemas cardíacos. Então, aí quando a pessoa ela tá lá em busca de um desenvolvimento para o músculo esquelético, ela tá lá prejudicando outro tipo de músculo, é o músculo estriado cardíaco, lá no miocárdio, né? E aí, principalmente também vai provocar problemas ortopédicos, né? A pessoa acaba não tendo, não suportando alguns exercícios e acabam se prejudicando a sua própria saúde. E com relação a isso, está comprovado, né, que exercícios repetidos intensamente podem levar a lesões das articulações, dos tendões e músculos, e assim ocasionar sérios problemas na coluna, por exemplo. E, segundo um médico que eu estava assistindo um vídeo aula esses dias, não vou me recordar o nome, é, cerca de 15% dos pacientes que recebem na clínica desse médico, no Brasil e no Peru, apresentam problemas na coluna ocasionados justamente por conta, ocasionados por lesões ocorridas durante a realização de um exercício físico. Ou seja, a pessoa faz o exercício da maneira errada e acaba prejudicando ainda mais a sua saúde ao invés de buscas pela melhoria, né? Para quem já sofre, por exemplo, com problema de coluna, o ideal é praticar exercícios que melhorem a postura, como alongamentos e pilates, por exemplo. A pessoa se engana quando pensa que a natação é uma modalidade leve, né? Dependendo do grau de dificuldade aí que você tem aí, de problema de saúde na sua coluna. Ela promove uma rotação nas vértebras, o que pode agravar lesões de algumas estruturas da coluna, como os discos intervertebrais e os ligamentos. Ou seja, o risco é maior quando se pratica o nado clássico e o nado borboleta. Para iniciar uma atividade física, é interessante falar para vocês aqui, porque eu creio que a maioria deve ter interesse, né? É preciso, antes de iniciar qualquer atividade física, o aluno ele deve passar por exames cardiovasculares e testes de resistência. É de suma importância, pessoal, isso aí, viu? Além disso, também procurar a orientação de um profissional, né? Ele deve seguir a sequência de exercício adequada ao seu perfil e contar sempre com a supervisão desse profissional que você procurou, né? Alongamento. Alongamento é muito importante na hora de realizar seus exercícios. Então, é preciso estar sempre se alongando antes de iniciar. Caso faça musculação, o alongamento ele deve durar no mínimo 10 minutos. E a frequência, né, desses exercícios. Deve atingir o ápice de sua resistência física lentamente, entre 12 e 14 semanas. Com relação aos aparelhos, geralmente a gente não sabe, né, mas é bom estar sempre ali sob a orientação do médico, do profissional da área. E as horas de malhação? Não é indicado, gente, malhar durante horas seguidas, porque isso pode ocasionar lesões musculares graves. E não é o objetivo de quem procura realizar atividade física, né? Outra coisa bastante importante é o consumo de água. É muito importante para a pessoa. Sem fazer exercício já é importante ingerir bastante água. E quando vai fazer esse exercício, é importante que antes de iniciar, deve beber água. E após também a finalização dos exercícios, é preciso beber muita água. Porque a falta de água no corpo pode provocar a tal famosa lá fadiga, né? E sem contar que dependendo do tipo de exercício, é interessante você estar sempre com equipamento adequado, por exemplo, tênis, acessórios como luvas, dependendo do tipo de exercício que você vai estar realizando ali, né? E é interessante lembrar, pessoal, que o excesso do exercício físico faz com que o treino, por exemplo, diminui, né? Então, é interessante estar sempre atento aí, que isso é um erro gravíssimo, né? Então, é uma forma de
realizar exercício errado, né? Porque o exagero, o excesso não é bom, principalmente para os músculos. Ou seja, se você fizer muito exercício físico e perceber alguns sintomas, como por exemplo, tremores e movimentos involuntários nos músculos, cansaço extremo, perda de fôlego durante o treino, dores musculares que só passam com o uso de medicamento, é bom você ficar atento, porque na presença desse sintoma deve-se reduzir a frequência e a intensidade dos treinos para permitir que o corpo se recupere. Além disso, é necessário ir ao médico para avaliar a necessidade de tomar medicamento ou fazer tratamento que ajude na recuperação, pois as consequências do excesso de exercício provocam alterações na produção de hormônio, aumento na frequência cardíaca, mesmo durante o cansaço, e também irritabilidade, insônia e enfraquecimento do sistema imunológico. Então é preciso ter bastante cuidado aí. Além disso, os danos, né, que a prática intensa de atividade física pode causar e pode ser prejudicial à mente e virar uma compulsão por exercício, em que a obsessão por melhorar a aparência do corpo gera estresse e ansiedade intensa. E a gente fica por aqui com mais uma aula, e eu quero que vocês gravem um vídeo realizando um exercício físico correto e me mande no PV. E aí explique qual o benefício desse exercício para a sua saúde, para o músculo, e me diga qual o objetivo do exercício específico que você estará gravando. Então, tenham todos um ótimo dia e até o dia aí que a gente puder se encontrar novamente.